Hoje a nossa reunião vai sair um pouquinho do script, mas eu vou ministrar a palavra de hoje. Você viu que só foi o homem que falou amém? Você ouviu isso? É porque a palavra hoje é para as irmãs. Mas hoje nós tivemos uma calamidade que aconteceu conosco. Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando para colocar essas usinas fotovoltaicas nos telhados dos prédios. E já fizemos isso na maior parte, né, pastor Igonato? A Praça da Bíblia era dos últimos. E foi feito um laudo antes. Isso é algo que nós conversamos aqui. Eu perguntei claramente para o engenheiro, falei, olha, aguenta, pode colocar peso. Então, um engenheiro, um profissional, olhou cada prédio, fez um laudo, tirou fotografia, assinou. Então, nós fizemos o que era para ser feito. E aí nós autorizamos, então, fazer a usina. E, infelizmente, o telhado da Praça Bíblia não suportou o peso e ele ruiu, desmoronou. E eu não tenho informações técnicas ainda, mas pelo pouco que eu entendo de construção, o prédio está condenado. Não é, pastor Marcos Mota? Não vai dar para aproveitar nada. Nós vamos ter que jogar no chão e construir outro. Se os irmãos dizem glória a Deus, eu digo também. Ninguém morreu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh Deus, como o Senhor é bom. Poderia ter sido tão trágico, mas o Senhor, na sua graça, no seu favor, Ele olhou para nós e nos livrou de uma coisa tão terrível. Eu não me importo com pedra, com tijolo, com cimento, eu não ligo para isso. Essas coisas não têm valor. Você tem valor. Você é esse tesouro precioso. Jesus não morreu por causa de ferro, telhado, cimento, mas morreu por você, porque Ele amou você. Amém? Fomos poupados. Apenas um funcionário da empresa teve um pequeno corte na cabeça, mas nada grave. Foi levado para o hospital, porque quando tem algum tipo de pancada na cabeça, tem que ir para o hospital para ver se não teve nenhuma lesão neurológica, mas graças a Deus, ele está bem. Então, no final das contas, não tivemos nenhum problema nessa área. Mas, no estalar de dedo, eu que já estava ruim das finanças, fiquei de um jeito agora que eu nem te conto. E eu vou te falar uma coisa. Vou confessar para você. Estou fazendo 60 anos de idade. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero aposentar. Mas espere eu terminar de falar. Eu quero aposentar da responsabilidade. Eu quero só pregar. Eu gosto só da parte boa. Pegar o microfone e compartilhar a palavra. Mas a responsabilidade cansa para chuchu. E elas são muitas. E no dia que você menos espera, ela aumenta. Então eu não vou te iludir não, querido. Eu preciso de você. Nós vamos reconstruir aquele prédio. Agora, isso nem estava nos nossos planos. Nem de longe eu estava pensando nisso. Mas agora eu quero contar com você. Eu não sei de onde virá o recurso. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu estou na expectativa da restituição divina. O Senhor vai nos restituir. E vai ser melhor do que o que era antes. Vai ser tão bom que alguns vão querer frequentar lá. Eu vou mudar de prédio. Tão bom que vai ser lá. Você sabe? Todas as emissoras de TV foram lá me entrevistar. Alguns mais amáveis, outros nem tanto. Mas teve um
que ele era o cinegrafista. E ele ficou me dizendo: pastor, Deus tem algo maior para você. Cinegrafista da televisão, eu acho que era, já esqueci qual é, SBT? Bandeirantes. Deus tem algo para você. Eu falei: amém, querido, amém. Andando atrás de mim. Ele falou: e tem mais, você vai construir outra arena. Aí eu falei para ele: mas você, de que igreja que você é? Você está me falando essas coisas? Ele falou: não sou evangélico, não, sou católico. Mas Deus fala comigo. Eu falei: eu acredito. Ainda o Naor estava perto, eu falei: só se for para o Naor Pedrosa. Para ele eu faço agora uma outra. Para ele pregar, para ele ter um palco, um púlpito para ele pregar uma outra arena. Mas eu fico vendo que até as pessoas que estavam lá, que nem são da igreja, estavam tendo uma palavra profética. Então nós não viemos aqui hoje chorar nem lamentar por causa de bobagem. Nós não vamos chorar por causa de coisas que se destroem com o tempo. Vamos glorificar o Senhor, porque Ele é o provedor, o supridor, e vai fazer coisas maiores. Deus já está fazendo. Olha, você não sabe, nós não sabemos o que está acontecendo. Olha esse jejum, querido, isso é avivamento. Não tem nenhuma igreja que faz 21 dias de culto e o povo está lá buscando a Deus. E você está aqui buscando a Deus, e você veio ouvir uma palavra de casamento, e vai embora para casa e me manda mensagem dizendo: foi uma bênção. Eu falo: só pode ser avivamento isso. E o que acontece? Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida, na vida de pessoas que agora talvez estão aqui, que nem eram da videira, mas vieram orar. Pessoas que estão pela internet nos acompanhando e que vão ter o casamento transformado. E porque o casamento vai ser transformado, os filhos serão separados por Deus. Filhos que estavam condenados à perdição serão salvos e transformados em profetas de Deus. A gente não sabe, mas o diabo percebe. O diabo percebe, o diabo sabe. Há uma movimentação angelical. Anjos de Deus estão movimentando, e o diabo sabe disso, e ele não pode tocar em você. Você está cercado pelo poder de Deus. Nós estamos cercados pelo sangue de Jesus. O diabo não pode tocar em nós. Resolveu tocar no prédio. Mas quem ri por último vai rir de verdade. Nós vamos rir. Não vai demorar muito quando eu levantar de novo aquele prédio ali, porque o nome do Senhor será exaltado. O diabo quer produzir abatimento. Vamos ficar abatidos? Ah, meu Deus, caiu o telhado. Ou nós vamos levantar em fé e declarar a promessa de Deus. Tudo coopera para o bem. Deus não estava gostando mais daquele prédio, quer nos dar um prédio novo. Eu recebo a bênção de Deus. Quantos dizem amém? Erga sua mão para o céu. Você vai profetizar agora em nome de Jesus. Suprimento, suprimento, restituição, restituição, restituição. Este é o ano da restituição. Levantamos em unidade, como igreja, ó Deus, para profetizar glória do céu, bênção do céu, ó Deus bendito. O Senhor mesmo vai prosperar esses irmãos, o Senhor mesmo vai colocar no bolso deles o dinheiro, e também vai dar a eles o coração generoso para poderem contribuir. Por isso nós oramos hoje em unidade, concordamos hoje em unidade, em nome do Senhor Jesus. Aponta o seu dedo para o chão, comanda agora contra toda a obra do inferno. Declara que toda arma forjada contra nós não prosperará.
toda língua que ousar contra nós em juízo, nós a condenamos e repreendemos, porque o Senhor é quem peleja as nossas guerras. Ainda que o inimigo se levante contra nós como água, o Senhor vem sobre nós com a sua bandeira, e a sua bandeira sobre nós é o amor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é aquele que nos dá vitória, que faz os meus pés ligeiros como a corça, que nos faz andar nos lugares altos da terra. Bendito é o nome do Senhor que nos concede vitória. Ó Deus da glória, nos alegramos em Ti, erguemos a nossa cabeça, erguemos os nossos olhos para o céu, de Ti vem o nosso socorro, Tu és o Deus da nossa vida. Aleluia! A unção onde há unidade. E sabe, Deus está fazendo algo especial na nossa igreja, irmãos. Nós nunca caminhamos com tanta unidade de propósito, de coração. Eu fico tão emocionado, porque eu ensino os irmãos aqui o Evangelho, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que estão entendendo? E de repente eu vejo irmãos defendendo o Evangelho, falando o Evangelho, e eu olho na boca dele, eu falo, meu Deus, onde ele aprendeu isso? É unidade, é o mesmo coração. O Senhor nos tem dado o mesmo coração, por isso não haverá, preste atenção, restrição para nada que nós quisermos fazer. O que nós falarmos vamos fazer, será feito, porque estamos na unidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode pegar na mão de quem está perto de você, é só um ato de unidade, é só uma postura de unidade. Você pode fechar os corredores, não tem problema. Aleluia. Nós não estamos cabisbaixos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos felizes porque o Senhor está arrumando um pretexto para nos abençoar de maneira sobrenatural. Nós como igreja, erga sua voz agora em unidade e profetiza. Tempos de glória, tempos de refrigério, tempos de poder, tempos de vida, tempos de salvação. Ó Espírito da vida, ó Espírito de Deus, vem nas nossas casas, vem nas nossas casas, vem nas nossas famílias, move nas nossas famílias. Ó Deus, nós te invocamos hoje, clamamos diante de Ti. Quem há semelhante ao Senhor? Teu nome é sobre todo nome, Teu nome é sobre todo nome, Tua glória resplandece sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, canta lá bababai cano leo te da la bacai achanda la mai endelele yoko aderi mandolo mere mi candere vai. Se você ora em línguas um pouco agora. Se você flui em línguas, deixe o rio de Deus fluir na sua vida. E canta la bacai anda lá e candolo borocoa endele antolo bocondorovo achai endelele yo condorovo condolovo anda lá e mandele mi candarabais endene yoko anda lá vai dondolo boa kendarubicaia endeleia turimai sei candeleveis o kentalumai nendalumian non dele yoko drovo conto borovoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito de Deus. Move em nós pelo Teu poder. Ainda de mãos dadas, repita comigo, diga: como igreja, em unidade, nós declaramos que toda arma forjada contra nós não prosperará, mas nós a repreendemos em o nome de Jesus. Diga: hoje profetizamos que vamos avançar e seremos restituídos. Nós teremos um prédio novo, melhor, mais moderno, mais bonito do que o que tínhamos antes, porque todas as coisas cooperam
para o nosso bem, diz o Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus. Você consegue perceber a unção aqui? Só faltou tremer o lugar em que estavam reunidos. Mas é tremer, você sai correndo. Tem gente que pergunta, por que Deus não faz esse milagre? Porque se fizer, não fica ninguém na reunião. Todo mundo sai no tiro, não é? Mas a unção está forte, está poderosa entre nós. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar hoje ainda. Mas nós vamos continuar orando pelas famílias, pelos casais, pelas casas. Hoje é o terceiro dia do jejum. Terceiro dia do jejum. Aleluia. Como Deus é bom. E o que nós temos enfatizado? Que Cristo é o centro. Vou esperar os irmãos se assentarem, para que todos possam me ouvir. Tem lugar lá em cima, mas aqui esse meu lado esquerdo aqui está cheio de cadeiras vazias, ó. Se você pudesse vir sentar aqui, eu ficaria tão grato. Aqui tem muitas cadeiras ali. Não fica preocupado de incomodar quem está na beirada, não. Azar dele. Sentou na beirada. Pode entrar, vai entrando, irmão. Passa, não pisa no pé, não. Aleluia. Amém. Cristo é o centro do casamento. E é isso que temos enfatizado aqui nesses dias de jejum. Eu não vim aqui ensinar para você um método de como ser feliz no casamento. Não, eu vim aqui contar para você a respeito de uma pessoa que muda a sua história. Nós somos abençoados porque estamos em Cristo. Fora de Cristo não existe bênção nenhuma disponível. Mas em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. 1 João 4,17, projeta para mim, eu gosto desse versículo. 1 João 4,17, João diz, porque assim, por segundo Ele é, final do versículo, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Deus trata você como trata a Cristo. Se Cristo é amado, você é amado. Se Cristo é aceito, você é aceito. Se Cristo é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Se Cristo é justo, você é justo. Se Cristo é santo, você é santo. Tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também. Por quê? Porque você está dentro dele. Você está inserido dentro dele. Você é parte dele. Há muitas ilustrações no Novo Testamento. Uma delas é da videira. Ele é a videira e você é o ramo. Você está nele. Outra ilustração é do corpo. Ele é o cabeça, mas nós somos os muitos membros. Nós estamos nele. Mas eu gosto de pensar numa piscina. Jesus é essa piscina cheia e você foi lançado lá dentro. Você está envolvido por ele, por dentro e por fora. Ele te cerca por detrás e por diante. Cristo Jesus o Senhor. Isso não acontece só quando você está numa reunião abençoada. Isso acontece todo o tempo, porque Ele não pode te deixar. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então todo casamento bem sucedido no reino de Deus tem uma terceira pessoa envolvida, Cristo Jesus. Mas qual que é o problema? Todo lugar ensina isso. Mas qual que é o problema? Muitos de nós pensamos que Cristo veio te ensinar como ser feliz no casamento. Então, muitos acreditam assim, eu vou lá no culto, e aí o pastor vai falar da parte de Cristo, e vai me ensinar como é que eu posso ser bem sucedido no casamento. Preste atenção, se ele for ensinar você algo que você tem que fazer, no final vai ser o seu esforço.
No final vai ser obra sua. Então, ele não veio para te ensinar como ser bem-sucedido. Ele veio para ele próprio operar na sua vida e você ser bem-sucedido. Então ele não vem ensinar o caminho, ele próprio é o caminho. Quando o anjo anunciou o nascimento do Senhor, qual foi o nome dele? O anjo disse o quê? O nome dele será Jesus. Yeshua, para quem gosta de hebraico. Yeshua. Por quê? Porque ele salvará o povo, seu povo dos seus pecados. Então, o nome dele fala a respeito de quem ele é. Ele é Salvador. É isso que ele faz. Ele salva. Ele não te ensina como se salvar. Ele salva você. Está entendendo a diferença? Muitas pessoas usam a palavra salvar apenas para ser salvo da condenação, da ira e do inferno. Claro, esse sentido é o primeiro e é correto. Mas você não é salvo só disso. Você também é salvo da enfermidade. Você é salvo de uma vida miserável. Você também pode ser salvo de um casamento ruim. E o Salvador quer te salvar disso tudo. Basta você clamar a Ele. E Ele virá e te salvará. Eu sempre gosto de usar a ilustração do homem que está se afogando. Né? O homem está lá se afogando. E aí você passa e diz para ele o quê? Você está com sorte hoje. Acabei de lançar meu livro. Como aprender a nadar em 5 lições. Pega aí o livro. É isso que o homem está precisando? Vai ajudá-lo? Um livro que tem 5 passos para ele aprender a nadar? Vai ajudar? Vai mudar a vida dele? Não, o que ele precisa é de um Salvador. Ele precisa de alguém, vou aqui usar a minha imaginação, que se prende ali numa corda, num helicóptero, e o helicóptero vai levando o Salvador até onde o homem está afogando, e ali o Salvador agarra ele, e puxa ele para fora da água. Isso é ser salvo. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você está afundando no seu casamento. Talvez você está afundando, está percebendo o seu casamento cada dia afundando mais. E você fica pensando, o que eu faço? E você tenta ser mais amoroso, mais carinhoso, você tenta ser mais romântico, você fica pensando tudo o que você pode fazer, mas parece que nada produz o efeito, porque você precisa de alguém para te salvar, e o Salvador está aqui disponível para você. Ele quer salvar o seu casamento hoje. O que um homem que está afogando tem que fazer para ser salvo? Nada! Ele tem que só que se permitir ser salvo. Não há nenhuma fórmula, não há nada que ele tem que fazer. Ele tem apenas de clamar, por favor, socorro, me ajuda, me salva. E o Senhor virá salvar você. Se você clamar por socorro, o socorro virá do céu para você. Não importa o problema, não importa a gravidade, não importa o quanto é insolúvel aos olhos humanos. Ele é Yeshua HaMashiach. Ele é o Salvador. Ele está aqui para salvar você. Quantos dizem amém? E ele faz isso de uma forma miraculosa. Isso é uma coisa que eu preciso dizer para você, porque lá em João, no capítulo 2, Jesus é convidado para uma festa de casamento. E ele, lá na festa de casamento, se depara com um problema, que você se lembra. Acabou o vinho da festa. Isso, naqueles dias, era uma vergonha muito grande. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus então diz para ele, olha, acabou o vinho. E o Senhor então, ela diz, né, faça tudo o que Ele vos mandar. E o Senhor então fala, encha de água as talhas. Só isso. Encha de água as talhas. E aí mandou o animador da festa ir lá buscar a água. Mas a água tinha se transformado em vinho. Quando ele enfia a caneca para tirar o vinho que ele prova, ele diz, puxa vida, em toda festa ele serve um bom vinho primeiro, depois que todo mundo está bem meio bêbado, serve o vinho ruim. Mas vocês guardaram o melhor vinho para o final. Quando o Senhor faz, Ele faz o melhor.
Isso significa que o que você vai experimentar em Deus, você não experimentou antes. Ele vai restaurar e vai ficar melhor do que era o original. Agora, transformar água em vinho, meu querido, vai contra todas as leis da física. Não tem essa coisa de transformar. Alguém vai dizer, mas é possível transformar água em vinho? Sim, é possível. É possível. Como é que você pode transformar água em vinho? Você pega uma muda de parreira, né? E planta. Você planta ela e começa a aguar. Ela vai crescer. Depois de 2 a 3 anos, ela produz primeiro cacho de uva. Mas não dá para fazer vinho. Você espera mais 2. Com 5 anos, já dá para fazer algum vinho. Mas não é de boa qualidade. Você espera mais 2. 7 anos. Aí o vinho já é melhor. Aí você colhe aquela uva e você coloca ele em tonéis para fermentar. E você vai gastar mais 2 anos nesse processo. Então, para o homem transformar a água em vinho, ele vai demorar aí de 10 a 15 anos, segundo os entendidos. 10 a 15 anos. Então, tem muita gente que consegue essa proeza. Tem muita gente que depois de 15, 20 anos de casado, consegue transformar água em vinho. Eu não estou negando isso. Mas tem um que não espera 15 anos. Tem um que pode fazer hoje, nessa reunião, um milagre na sua vida. Não é nem quando você chegar em casa, vai fazer aqui agora, um milagre. Mas quando você chegar em casa, que você for pegar o vinho da sua taça, você vai ver que o vinho tornou-se melhor. Repentinamente, abruptamente. Essa é a maneira do Senhor. Muitas pessoas acreditam em processos. Não. Deus só faz o milagre por meio de processos. Não, existem processos, sim, eu não nego, mas também existem milagres instantâneos. E o Senhor fez questão de fazer um milagre instantâneo numa festa de casamento. Para quê? Porque é um sinal. João diz que não é um milagre, é um sinal. Significa que aquele milagre, ele tinha um sentido profético. Era para mostrar algo. Mostrar o quê? Que se a sua vida, o seu casamento, tornou-se sem cor, sem sabor, sem aroma, Ele quer transformar em algo cheio da vida, de alegria, algo que vai embriagar você. Você foi criado para ser feliz. Nós vimos aqui ontem, você é bem-aventurado porque teme ao Senhor. Por isso você vai ser feliz e tudo te irá bem. Deus criou você para ter um casamento bom. Mas pastor, não tem sido essa a minha história. Então a sua história pode ser mudada hoje. Você é apenas esse que está afogando no meio do lago. Clama por Yeshua, clama pelo Salvador, pede socorro para Ele. Você vai ver o que vai acontecer com você. O Senhor está aqui entre nós para operar o seu milagre hoje. Quantos dizem amém? Mas a minha palavra hoje é para as irmãs. Pega aí 1 Pedro 3. A gente vê nessa hora muitos homens dando uma risadinha para o lado, né? Aleluia, finalmente. Alguém vai falar alguma coisa com ela. Mas eu só vou falar coisas boas para as irmãs. Porque eu tenho um chamado especial para as mulheres. Eu sou um pastor que fui chamado para mulher. Então eu vou te dar uma palavra hoje da parte de Deus para te abençoar. Pedro diz assim: mulheres, sede vós igualmente. Bom, essa palavra igualmente liga o texto ao que Pedro estava falando anteriormente. Ok? E anteriormente ele estava falando de Cristo, que se sujeitou, não é? E foi glorificado. Aí ele diz: mulheres, vocês também, do mesmo modo, sejam submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Interessante. Tanto Paulo quanto Pedro, quando eles vão dar instruções para os casais, você vai ver isso lá em Efésios 5, em Colossenses 2 e 1 Pedro 3.
eles primeiro falam com a mulher, depois falam com o homem. Primeiro se dirigem à mulher: mulheres, sejam submissas. Depois se dirigem aos homens: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E eu fiquei questionando esses dias, quando estava escrevendo esse material, por que Deus fala primeiro com a mulher? Não é o homem que é o cabeça? Não é o homem que é o cabeça? Por que ele fala então primeiro com a mulher e não com o homem? Eu creio que a resposta é essa: porque as mulheres são mais sensíveis à voz de Deus do que os homens. Eu sei que tem irmão que fica bravo comigo. Segunda-feira um irmão ficou muito bravo comigo, porque eu falei que muitos homens aqui é tudo uga, uga, uga. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo: você não sabe que 75%, 80% dos prêmios Nobel foram concedidos para os homens? Eu falo: sei, você não consegue nem fritar um ovo. Mais sério ainda, essa inteligência não é inteligência que faz ninguém feliz. Está me ouvindo? Saber explicar a teoria da relatividade não te faz uma pessoa melhor. Vou te contar uma coisa que é uma heresia aí fora, que ninguém gosta que fala. Porque Albert Einstein é tido assim como o cara mais inteligente que já pisou nesse planeta, o que é mentira. Salomão é o mais inteligente. É tido como o cara mais inteligente, então ninguém pode falar nada dele. Mas eu recomendo você, vai ler a história dele. A mulher morreu louca, porque não suportava ele. Os filhos, nenhum foi no enterro dele, nem conversava com ele, porque não era um pai decente. Era alguém que traiu a mãe, alguém que abusou dos filhos, mas que descobriu a teoria da relatividade. O Senhor está procurando homens e mulheres que tem o caráter dele, a santidade dele, que experimentaram o amor dele. É isso que conta, meu querido. Ah, eu sei que as irmãs não são boas de matemática, mas e daí? É para isso que você tem marido. A obrigação é dele. Minha mulher não aprende a mexer com eletrônico, mas nem morta. Já ensinei para ela dezenas de vezes. Não tem computador, não tem iPhone, não tem nada que ela sabe mexer. Mas aí você pensa, porque não é inteligente? É o contrário. Por que ela vai aprender? Se ela aprender, eu perco a minha função. Pois a minha função é justamente essa. Olha para cá, minha querida. Primeiro Deus fala com você, porque você é mais apta para perceber as coisas do Espírito. Não estou dizendo que os homens não percebem, mas as mulheres são mais rápidas. É impressionante. Eu chego com a minha esposa num lugar, ela já fala: fulano está brigado com Beltrano, aquele ali está emburrado, aquele brigou com o marido, aquele ali está chateado. Eu me sinto Mr. Magoo, eu não sei nada do que está acontecendo. Eu chego alegre, mas ela sabe tudo. Sabe tudo, aleluia. Então eu pergunto para ela agora: o que você está sentindo? Deus fez assim. Por isso o Senhor diz: mulheres, sejam submissas. Submissão não é inferioridade. Esse é o pensamento feminista lá de fora, de que submissão é um tipo de subserviência. Não é. Submissão é apenas uma função diferente dentro da casa. A sua família é um empreendimento. Deus criou empreendimentos. A igreja é um empreendimento. Como que a igreja pode avançar se não tiver alguém à frente, alguém conduzindo? É preciso ter. Nesse caso sou eu. Então, o que se espera de mim? Então, os irmãos têm expectativas. Alguém hoje me mandou uma mensagem dizendo: pastor, glória a Deus pela sua vida, porque você corresponde ao que a gente espera de você. Porque ela me viu na televisão dando explicações. Por quê? Porque muitos líderes se omitem. Muitos líderes mandam outro, manda advogado, manda não sei o quê. Eu falei: não, eu mesmo estou aqui, eu sou pastor da igreja, presidente. Eu sei que o senhor sabe o que está acontecendo, sei tudo. Aqui eu sei tudo, pode perguntar o que você quiser. Eu estou lá para mostrar a cara, estou lá para mostrar a liderança. Por quê? Porque eu sou o líder. É isso que se espera do líder. Agora, isso quer dizer que eu sou melhor do que você? Não. Quer dizer que eu estou mais perto de Deus do que você? Também não.
Mas para esse empreendimento avançar, é preciso ter ordem. E não existe ordem se não houver alguém que dá a direção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, os pastores que andam comigo, eles se submetem a mim. Eles são submissos a mim. Mas não quer dizer que eu os trate com desrespeito, e nem eles também se veem como pessoas inferiores. Eles sentem parte de uma equipe que tem funções distintas. A família é a mesma coisa. Na sua família, Deus estabeleceu que para dar certo, tem que ter um que dá a direção. Quem Deus escolheu? O homem. O homem é o líder. O homem é o que dá a provisão. O homem é que protege a casa. Deus estabeleceu isso. Mas para que o empreendimento dê certo, a mulher, que Deus diz que é uma auxiliadora idônea, ela tem que submeter. Então você vai ver no Evangelho que o Senhor Jesus se submete ao Pai. E o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Mas não existe nenhum maior nem menor. São todos iguais na divindade. Está me entendendo? A mesma coisa acontece na vida da mulher. E a promessa do Senhor é que se a mulher se submeter, ela vai receber favor de Deus. Por que você precisa submeter, querida irmã? Porque o favor é só para quem se submete. Existe uma recompensa para aquele que se submete. Qual a recompensa? Favor. Favor é a coisa mais importante na vida. Se você é um empresário e você tem favor, os seus clientes vão olhar para você de uma certa maneira e vão querer comprar de você. Se você é empregado, tem favor, o seu patrão vai olhar para você com outros olhos e vai abençoar você. Se você é uma mulher que tem favor, você vai edificar a sua casa em cima da rocha. Favor é tudo, mas o favor é só para aquele que submete. 1 Pedro 5, verso 5, Pedro diz assim: Deus resiste aos soberbos. Quem é que Deus resiste, meus irmãos? Contudo, aos humildes concede a sua. Então, quem é que recebe graça de Deus? O que submete. O que submete, aquele que é humilde. E você tem vários exemplos bíblicos. Eu vou falar esses exemplos rapidamente para você. Nosso tempo é curto, né? O primeiro exemplo que eu sempre gosto de mencionar é de Esther. A Bíblia fala que Esther, você conhece a história, não é? O rei Assuero um dia quis apresentar a sua rainha para a sua corte, mas a mulher não quis. A mulher não quis desfilar para eles verem. Achou que era um absurdo, não é? Como é que ela poderia fazer algo tão indigno que mexe com a sua feminilidade? E ela então desonrou o marido. Foi um dia muito ruim, porque foi o dia em que a nação inteira descobriu quem é que mandava no palácio. Então foi muito desagradável. E aí o rei Assuero, então, você conhece a história, proibiu ela de sair do quarto dela o resto da vida. Ficou lá, já que você gosta daí, ela ficou lá. Agora ele precisava de uma rainha nova. E ele teve então uma ideia. Eu amo a Bíblia porque as histórias são fascinantes. Um homem não seria capaz de inventar um livro desse. E alguém sugeriu para o rei: rei, o senhor precisa de uma rainha, mas não tem nenhuma. Vamos fazer um concurso de beleza. Miss Universo, você pensa que é a invenção de hoje? Está na Bíblia. E aí foi promulgado, né, proclamado, todas as donzelas, virgens, né, jovens, poderiam se candidatar. Você acha que teve muita mulher que candidatou? Eita, mas deve ter tido demais. A cidadela de Suzã deve ter ficado abarrotada de mulher. E o rei deu uma ordem: o que elas pedirem para se embelezar, conceda. Eu acho que teve umas que foram só para ganhar o cremezinho. Ela fala: eu sei que eu não vou ganhar, mas pelo menos eu vou pegar aquela amostra grátis lá daquele moroconóio, não é? Então, pediu o que quisesse. Naquela época, tomavam banho de leite de cabra, né, para poder ficar bonito, né? Se lambuzavam de mel de abelha junto com óleo de oliveira. Então, havia muita coisa que elas podiam fazer. E eu imagino que as mais bonitas, elas
não aceitavam ninguém fazer para elas mesmas queriam se embelezar, ou elas tinham a pessoa que iria embelezá-la. Mas Esther foi diferente. Olha o que a Bíblia diz, Esther capítulo 2, verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, porque era um concurso de Miss, mas só tinha um jurado, era o rei. E só tinha um prêmio, era o rei também. Quando chegou a vez dela ir ao rei, ela não pediu nada, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E por causa disso, Esther alcançou o quê, meus irmãos? Uma vez que ela ganhou o favor, meu querido, na hora que o rei olhar para ela, vai apaixonar mesmo. Agora, por que ela ganhou o favor? Porque ela resolveu seguir a sugestão de um cara que é eunuco. Talvez você não entenda o que é isso. O eunuco é que cuidava do harém do rei. Você acha que o rei colocava me fala um artista bonito aí. Tom Cruise. Obrigado, Rigonato. Rigonato é um galã, ele entende de beleza. Agora, você imagina se o rei ia colocar o Tom Cruise para cuidar das mulheres do palácio? Não, o rei colocava um eunuco. Quem que era o eunuco? Era aquele que tinha sido castrado. Se você não sabe o que é castrado, pergunte seu marido em casa. Ele vai te contar. Então ele era castrado. E o homem que era castrado, ele caía todos os pelos do corpo. Ele ficava totalmente liso, de cima até embaixo. A voz dele afinava, porque não produzia mais testosterona. E ele ficava efeminado. Isso naquela época. Esses eram os homens que cuidavam das mulheres. Então, não era alguém, do ponto de vista social, de uma classe elevada. Não é? Não, não era. Então, Esther poderia bem dizer, o que esse cara entende de mulher? O que ele sabe a respeito de mulher? Mas ela falou o quê? Ela se submeteu. Ela falou, o que você mandar eu fazer, é o que eu vou fazer. Só que ao fazer isso, ela foi muito esperta. Por quê? Porque aquele eunuco estava acostumado a embelezar a rainha para o rei. Ele sabia o que o rei gostava. E ele fez Esther exatamente do jeito que o rei queria. Mas por que Esther ganhou favor? Submeteu. Submeter alguém melhor do que você é fácil. Submeter alguém maior do que você é até ajuizado. Agora, submeter alguém tido como inferior, que tem menos, que sabe menos, traz favor de Deus. Quantos querem favor na sua vida? Querido, não seja uma pessoa que não submete a ninguém. Essa palavra não é só para as irmãs, é para todos nós. A mulher se submete em casa ao marido, mas todos nós deveríamos nos submeter em algum lugar. Eu sou muito desconfiado de homens que dizem, eu não nasci para trabalhar para ninguém. Eu sou desconfiado desse tipo de gente. O que ele está dizendo é o seguinte, eu sou um cara tão maravilhoso que ninguém pode estar acima de mim. Eu sou um cara tão sensacional que eu não obedeço ninguém. Quer dizer, é uma pessoa que não tem muito futuro, porque não tem favor. Não tem favor. Mas aquele que aprende a submeter, Deus acaba dando para ele até um negócio que era do patrão dele. Um negócio que era do patrão dele. Uma coisa impressionante. Eu tenho visto isso acontecer frequentemente. Frequentemente. O segundo exemplo é de Daniel. Os irmãos conhecem a história de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele foi levado para a corte de Nabucodonosor, nos dias do cativeiro. E estando na corte, ele teria que comer as comidas do rei. Comer as comidas do rei. Agora, as comidas do rei não estavam de acordo com as regras dietéticas de Moisés. Então o rei comia carne de caça, comia carne de porco, o rei comia de tudo. Então, não, a comida não era a comida que ele poderia comer. E a Bíblia fala então que Daniel fez o quê? Daniel chegou para o cozinheiro e falou, ó, seguinte meu amigo, eu sou crente. Eu não como essas coisas não.
Pode trazer outras coisas, porque isso aí eu não como. Ele não falou isso. Tem muita gente que acha que ser cristão é isso, é ser chato e pedante. Chato e pedante. Você sabe, eu não fumo. Não fumo. Mas há um tempo atrás, foi um corretor na minha casa, e ele perguntou: o senhor tem cinzeiro? Eu falei prontamente. Fui na cozinha e peguei uma xícara para ele. Ele falou: é uma xícara. Eu falo: a partir de agora é cinzeiro. Ah, o senhor não fuma? Não, não fumo, mas você pode ficar à vontade. Você está na minha casa. Pode fumar. Ele ficou chocado. Significa que eu apoio o cigarro? Não. Significa que eu faço propaganda de cigarro? Não. Apenas eu não quero ser chato e pedante. Eu não estou lá para mudá-lo. Eu não estou lá para condená-lo por causa da fumaça. Ele escolheu a fumaça. O problema é dele. A minha parte é não querer a minha sala suja. Então eu sirvo. Quantos estão me entendendo? Às vezes, há muita desonra, irmãs. Aprenda a honrar o seu marido. Mesmo que ele não seja evangélico. Talvez hoje mesmo tenha homens aqui, mas pode ter mulheres também, que não são evangélicos, vieram nos visitar. Há um tempo atrás, já tem algum tempo, uma irmã veio contar isso para mim. Nunca me esqueci disso. E ela me disse: pastor, meu marido não é da igreja, convertido, e ele comprou um CD evangélico para mim, já tem muitos anos, tinha CD naquela época. Comprou um CD evangélico para mim. E eu falei: poxa, que bom, seu marido é muito atencioso. Ela falou: pois é, mas aí ele chegou em casa também com um CD de funk para ele. Eu peguei o CD dele, joguei lá no quintal e falei: essa é uma casa de Deus, aqui não entra esse tipo de coisa. Eu olhei para ela tão perplexo, que eu falei: irmã, por menos do que isso já teve morte. Olha o que você fez com o seu marido. Ele vem te abençoar, ele vem te agradar, e você pega o dele e joga lá fora, e trata com desrespeito. Você não é obrigado a gostar dessa música. Ninguém é obrigado a gostar de música nenhuma. Mas você tem sim que submeter o seu marido. Ele quer ouvir? Você vai ouvir junto com ele. Eu acho que ela foi embora e comprou um outro CD novo para ele. Porque é assim que mulheres de Deus fazem. Entende? Por quê? Porque não, eu sou evangélico, então eu tenho que mostrar minha fé. Mas você mostra a sua fé de uma maneira chata, pedante. Entende? Antipática. Não, não. Seja amável. Pedro diz: submeta ao seu marido, porque se por acaso ele não for convertido, ele vai se converter só de ver o seu bom comportamento. Mas Daniel fez o quê? Ele chamou o cozinheiro, em vez de ser antipático, ele falou: escuta, vamos fazer um teste. Eu quero comer só vegetais. E vamos fazer um teste aqui, 10 dias. Se nesse período, eu tiver mais saudável, ele e os amigos dele, do que os outros que estão comendo as iguarias do rei, então você vai dar para a gente essa comida. Você vê, uma coisa lógica, O cozinheiro falou: isso não vai funcionar nunca. Você quer comer alface e ganhar do que está comendo picanha? Você está perdido. Competição perdida. Aí você conhece a história. No final das contas, Daniel estava muito mais saudável. Não precisamos de ter uma atitude desrespeitosa para testemunhar do Senhor. Qual foi a atitude de Daniel? Foi de desobedecer a ordem do rei sem ser insubmisso. Daniel 1 verso 8 diz assim, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque não eram kosher. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, o que aconteceu? Deus concedeu a Daniel hesed. No original concedeu graça. Aí está traduzido como misericórdia. Deus concedeu misericórdia, benignidade, tudo por causa da sua atitude de submeter. Ele submeteu ao cozinheiro. Daniel era da nobreza. Daniel era gente importante em Israel, mas submeteu ao cozinheiro. Por isso ele ganhou o quê? Favor. Quantos querem favor? Mas o maior exemplo de todos, o Senhor Jesus. Lá em Lucas
Já te peço que você acompanhe na sua Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 2, a Bíblia fala que um dia Maria e José desceram a Jerusalém por ocasião de uma festa. E aconteceu que eles pensaram que Jesus estava com os primos e foram embora. Mas Jesus ficou no templo. E eles então, já depois de 3 dias, sentiram falta, voltaram para buscar o Senhor. E encontraram Jesus conversando com os doutores da lei. Ele tinha 12 anos. Com os doutores da lei. E o que ele estava fazendo, diz a Bíblia? Estava confrontando aqueles homens. Você não sabe o que significa isso? Você tem 70 anos de idade, não sabe até hoje. Eu tenho 12 e já sei. Você acha que o Senhor tinha essa postura horrorosa? Não. A Bíblia fala que ele estava lá fazendo perguntas. Isso é humildade. Ele sabe todas as coisas. Ele é o verbo de Deus. Mas estava fazendo perguntas. Mas quando ele faz perguntas, é só um pretexto para ele dar a resposta. Porque ele perguntava: o que o senhor acha desse texto? O que o senhor entende desse texto? E a pessoa dizia: eu realmente não compreendo perfeitamente. E você, o que você acha? Devolvia a pergunta para Jesus. E a Bíblia fala então que da sua boca saíam palavras de sabedoria. Com 12 anos de idade, todo mundo veio ouvir Jesus falando. Mas ele não estava lá se exibindo para ninguém. Estava fazendo perguntas. Perguntas. A Bíblia fala então que José e Maria chegaram. Filho, estávamos preocupados. Ele disse: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Não precisava procurar. Estava na casa do meu pai. Verso 51. E desceu com eles, Lucas 2, 51. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes o que, meus irmãos? Ele submeteu a quem? José e Maria. Eu não quero falar mal de José e Maria, não. São homem e mulher de Deus. Está me ouvindo? Mas eram gente muito simples. Não eram doutores de coisa alguma. Está me entendendo? Não tinha aquele conhecimento extraordinário. Era um casal lá que morava em Nazaré, de gente muito simples. Mas Jesus é Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou própria Maria, próprio José. Ele é o Criador. E no entanto é tão humilde que ele vai e se submete a eles. Se submete a eles. Tem gente que submete quando o outro é mais sabido. Não, pastor Aloísio, né? Não, tudo bem, eu me submeto a ele. Mas esse irmãozinho aqui da célula, esse líder, tadinho, ele mal sabe falar português, é um contô, concovô, concotô. Realmente, é fácil submeter alguém que você acha que sabe mais do que você. Mas quando você se submete a alguém que Deus colocou na sua vida, que você sabe que ele sabe menos, que ele é mais fraco do que você, Deus está querendo te arrumar um pretexto para derramar favor sobre você. O favor é a coisa mais importante da vida, você está me ouvindo? O favor é que determina o sucesso na sua vida. Favor de Deus. Eu posso ter problemas. Hoje estou enfrentando um grande problema. Tribulações vêm na minha vida, mas eu não me preocupo com as más notícias. Sabe por quê? Tem favor na minha vida. Eu não sei como, portas vão se abrir, pessoas serão tocadas, tem gente que vai resolver abençoar, coisas vão acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Por causa do favor. O favor não te impede de ter problemas, o favor faz com que os problemas passem por você. Está me ouvindo? Ter problemas sem favor é que é uma coisa grave. E a Bíblia fala o quê? Que ele desceu e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E, avança, crescia Jesus em sabedoria, estatura e o que mais, meus irmãos? Graça. Jesus nunca pecou, mas cresceu em graça. Tem gente que acha que graça é para pecador, para evangelismo. Não, Cristo nunca pecou, no entanto ele cresceu em graça. Todos precisamos de graça. Se o Filho de Deus precisou de favor, muito mais eu e você vamos precisar também. Há favor disponível para você. Então olha para cá, querida irmã. Eu acabei de te contar aqui um segredo espiritual. Quando você se submete ao seu marido, Deus tem um compromisso com você. Deus vai vigiar ele.
Deus não vai deixar ele abusar de você. Pastor, eu tenho medo de submeter o meu marido, ele abusar da posição dele. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você, porque o favor vai estar sobre a sua vida. Ai de quem tocar em você, você é a menina dos olhos de Deus. Você não deve ter receio de nada. Submeta o seu marido em paz e fala para ele: cuidado comigo. Tem gente que cuida de mim, meu pai. Quem tem pai, o genro respeita. É verdade ou não é? Você tem pai. Você tem pai. E a Bíblia fala que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus move o coração do seu marido como Ele quer. Por isso, em vez de você se levantar para confrontar, para falar contra ele, simplesmente submeta. E sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar o coração dele. Vamos terminar de ler o texto para encerrar esse momento? 1 Pedro 3, verso 3, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha para cá, esse texto é muito mal interpretado por aí afora. Criou-se uma ideia de que não pode, é pecado usar um colar de ouro, é pecado usar uma roupa melhor. Baseado nesse texto, Pedro não está dizendo que a mulher não pode usar ouro ou diamante, o que o dinheiro dela permite comprar. O que Pedro está dizendo é o seguinte: não seja esse o seu charme, que o seu charme seja um espírito humilde na presença de Deus. Quando as pessoas olharem para você, o que deve realmente marcar não é a sua aparência exterior, mas é quando você abre a boca, a sua delicadeza, a sua mansidão, suas palavras doces. É isso que Pedro está dizendo. Então, irmã, você pode se embelezar à vontade. Arruma o seu cabelo, passa um creme no seu rosto. Se o creme não está funcionando, pode fazer uma intervenção. Você faz bem em querer ficar bonita. Isso é bom para você e é glória para o seu marido. A minha glória é a minha mulher. Eu ando com ela quase que exibindo ela. Está me ouvindo? Mas olha para cá. A beleza da minha mulher não é a roupa que ela veste. A beleza não é o relógio que ela tem ou a pulseira. A beleza é quando a gente conversa com ela. É uma mulher cheia do Espírito. É isso que faz diferença. Quantas irmãs dizem amém? Vamos terminar de ler. Verso 5. Pedro diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de quê, minhas irmãs? Aí apelou, agora apelou. Chamar o marido de Senhor, aí nós fomos longe. Mas sabe, vou contar para você, vou encerrar dizendo isso. Sara nunca chamou Abraão de Senhor. Sabia disso? O que a Bíblia fala? Um dia, Deus vem na casa de Abraão para avisar para ele que Sara vai ficar grávida. Abraão prepara a comida, senta e está conversando com Deus. Onde é que está Sara? Atrás da porta, porque Sara era mulher normal. Se Deus fosse na sua casa conversar com seu marido, onde é que você ia ficar? Atrás da porta, com certeza. Sara estava atrás da porta, ouvindo a conversa. E aí Deus fala para Abraão: no ano que vem, por esse tempo, vou voltar a você e a sua esposa vai ter um filho. Sara não se conteve e ela riu, mas diz a Bíblia que ela riu por dentro. Riu por dentro. E por dentro ela falou: será que na minha idade ainda consigo ter prazer? Você vê que ela não falou: nessa idade eu consigo engravidar. Ela estava preocupada com outra coisa.
Eu amo a palavra de Deus. Será que nessa idade eu ainda consigo ter prazer? E o meu Senhor, já avançado em dias, será que Ele consegue? E a Bíblia fala que ela riu por dentro. Sara não deu gargalhada. Não. A Bíblia fala que Deus faz o quê? Puxa a cortina. Imagina a cara da Sara. Fica uma cara assim de quem estava procurando alguma coisa. E Deus fala para ela: você riu. E ela fala: não ri. Aí Deus fala: você riu? Sim. Ela fala: tá bom, eu ri. Ela chamou Abraão de Senhor só no coração. Abraão não teve esse gostinho de ouvir isso. Só Deus que ouviu. Mas é isso que importa. É a imagem que você tem no seu coração do seu marido. É um homem de Deus, sim. Ele não é perfeito, ele tem as suas falhas, mas é homem de Deus. O seu testemunho vai mudar a história na sua casa. O testemunho começa com você, querida. Fale palavras de vida na sua casa. Recuse-se a falar palavras negativas, palavras de morte. Recuse-se. Vou terminar contando a história que eu ouvi uma vez. Eu não li, eu ouvi, mas eu achei interessante, de um homem chamado Smith Wigglesworth. Para quem é estudioso sabe que foi um dos homens mais usados por Deus no século 20. Ele tem 10 casos confirmados, documentados de ressurreição de mortos. Ele já é falecido. Ele viveu na década de 30, 40. E ele não era crente. A esposa converteu primeiro. A esposa converteu primeiro. Um dia, a esposa, era dia de culto. Durante a semana, a esposa falou para ele: hoje tem culto, eu preciso de ir adorar a Deus. E ele falou: você não vai. Você não vai para a igreja, só quer saber de igreja. É pastor Luiz para cá, pastor Luiz para lá. Quem que aguenta? As irmãs têm que me guardar. Teve um irmão que converteu, ele falou: pastor, na minha casa eu pensei várias vezes em dar um tiro no pastor Luiz. Por quê? Porque a mulher fica falando meu nome. Não fale meu nome na sua casa. Fale de Jesus. Pastor Luiz falou. Pastor Luiz. Não. E ela falou para ele: Smith, eu amo você, mas eu sirvo o Senhor. E eu tenho que ir adorá-lo. E ela levantou e foi adorar. Às vezes você desobedece com o coração submisso. E ela foi para o culto. Isso é na Inglaterra. Quando ela voltou para casa, a porta estava trancada. Ela bateu, ninguém abriu. E ela dormiu do lado de fora, no frio. Cedinho, ele acordou, abriu a porta, lá estava ela. Ela rapidamente se levantou. Bom dia, querido. Você vai querer tomar o que no café da manhã? Não mencionou nada para ele. Ele ficou completamente impressionado, que ele esperava que seria o maior barraco da vida. E ela fez o melhor café da manhã para ele. O fato é, por causa do testemunho dela, ela nunca pregou para ele. Ele resolveu ir para a igreja, se converteu e tornou-se um dos homens mais usados por Deus. Como eu te disse, era alguém tão usado por Deus que até morto ressuscitou. E uma das pessoas que ele ressuscitou foi a esposa. Ele estava em casa e a esposa deu um piripaco, caiu morta. E ele então pegou a mulher, colocou ela em pé. Ele era encanador, ele era um cara forte, não era pastor. Colocou ela em pé. Eu não sei o que ele falou, mas eu imagino que ele falou, né? Espírito de morte, sai dela. Fulana, volta. E ela voltou. E ela falou para ele: Smith, o que você está fazendo? Ele falou: não aguento viver sem você, estou sentindo muito sua falta. Ela falou: não, eu estava com o Senhor Jesus. Meu tempo já acabou, deixa eu ir embora. E morreu nos braços dele. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque essa mulher, que ninguém sabe o nome,
foi o instrumento de Deus para levantar um dos homens mais poderosos do século passado. Quem sabe você não vai ser o canal para levantar um homem poderoso nesses dias. Sem palavras você pode transformá-lo. Sem reclamação você pode transformar a vida dele. Se você crer, diga amém. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós orássemos. Hoje vamos ter menos tempo para orar. Mas aleluia, hoje é um dia de realmente, eu tinha que compartilhar com os irmãos a respeito desse incidente. Mas eu estou com um desejo de orar, especificamente aqui na frente, por homens cuja esposa ainda não se converteu e não está aqui. E mulheres cujo marido ainda não se converteu e não está aqui presente. Alguém que veio aqui orar por isso? Sai do seu lugar, por favor, rapidamente vem aqui à frente. O Senhor vai fazer um milagre. Você vai voltar para sua casa, o favor vai ter te alcançado. Mas sem palavras. Você vai ganhá-lo sem palavras. Amém? Deus já está movendo no seu coração. Você sentiu o testificar de Deus hoje? É a unção de Deus movendo na sua vida. O favor de Deus. Pode chegar mais para cá, irmãs. Chega mais para cá, chega mais para cá. Tem muito pastor aqui, ó. Pode chegar. Não precisa ser só aqui no meio, não. Pode ser aqui na lateral. Onde tiver esses rapazes aqui, você pode ficar na frente deles, que eles vão impor a mão sobre você. Mas todos os demais irmãos, estende para cá a sua mão agora durante alguns minutos. Nós vamos orar agora por espírito de salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa vão experimentar salvação de Deus. De Deus. Por isso eu oro hoje. Todo espírito de engano, todo espírito de idolatria, todo espírito mentiroso que tem cegado o entendimento de maridos e de esposas que estão aqui à frente, eu comando agora: solta, solta a sua mente, solta o seu entendimento agora. Pai, eu ministro agora, ó Deus, tempo de salvação. Pai, que aquele coração que tem estado endurecido, empedernido, seja agora amolecido pelo teu poder, pelo teu poder. Eu ministro hoje, vai recebendo onde você está. Seu marido, sua esposa vão receber do Senhor, porque o Senhor é fiel na sua promessa. Você creu, agora toda a sua casa vai crer também. Mas não é no seu braço, não é na sua força, é pelo poder de Deus. Vem, Senhor, pelo teu poder, opera entre nós, em o nome de Jesus, aleluia. Enquanto nós oramos por esses que estão aqui à frente, eu queria que você mais uma vez juntasse com o seu cônjuge, aí onde você está, e abençoasse a vida dele. Hoje a ministração foi para as mulheres, então você, marido, ore pela sua esposa agora. Que ela seja uma mulher cheia do Espírito, cheia da unção de Deus, da sabedoria do céu, em nome de Jesus.